Bom, me chamou a atenção, em primeiro lugar, é um ponto que você levantou, essa questão da relação da arte com a política, né? As coisas em si mesmas não têm nada, o que tem é o olhar que nós atribuímos a essas coisas. Então, sei lá, se aqui nesse momento a gente pode fazer uma interpretação poética do que nós estamos fazendo aqui, né? Você pode, qualquer coisa pode ser, no cotidiano, fatos mais banais que aconteçam, você pode atribuir a esses fatos um olhar político, ou um olhar artístico, um olhar poético, né? Então, assim, na relação entre arte e política, você pode fazer arte, mas, assim, se o mundo é todo atravessado por ideologias, a gente pode dizer que não existe arte, num certo nível, que não tenha maior ou menor grau de ideologia. Eu posso fazer uma brincadeira, ao contrário. Uma série que a maior parte das pessoas deve ter visto aqui, que foi Downton Abbey. Downton Abbey, você teve 7 temporadas, tem um filme ainda está em cartaz, que deve ter sido, né, deve ser o terceiro filme. Se você olhar o filme com um certo olhar de captura de ideologia, existe ali uma espécie de apologia a um tipo de ideologia que é muito comum, que foi criado na Inglaterra, que é o que a gente chama de conservadorismo societário. Que é o seguinte, quando você olha, você tem um olhar que você vê, digamos assim, o andar de cima da Casa Grande inglesa, que é o castelo, você tem um olhar de baixo. Você tem algum conflito, mas você tem a convivência. E você mostra ao longo do tempo a democratização da sociedade inglesa sem muitos conflitos. E você vê a parte de cima, a parte de baixo subindo, a parte de cima meio que caindo um pouco. E você vê zonas de convivência, entendeu? Então você tem um certo olhar em que aquilo funciona. Você tem um olhar burkeano, por assim dizer, que o Burke é o grande pensador político, representante desse tipo de ideologia, né? Que está por trás, mas isso não é o essencial. Você tem os dramas humanos e você tem um certo olhar sociológico ali, mas você também tem essa ideologia. Mas isso não é o que está no primeiro plano, entendeu? Aquilo está lá, mas não está no primeiro plano. Agora, você pode dar um olhar especificamente político ou ideológico e colocar isso no primeiro plano. Aí tem um monte de filme que é assim. Que a gente fala que assim, é um filme que quer dar o recado de militância, são filmes de intervenção no espaço público. Eles querem intervir mesmo, aquilo está na frente, aquilo não está atrás. A ideologia está na frente, não está atrás, né? E isso também existe desde sempre, né? A gente vê lá, sei lá, Émile Zola, Eu Acuso, você tem a intervenção dele lá, o surgimento do intelectual público acontece lá na questão do caso Dreyfus na França. Aqui no Brasil, o teatro do Augusto Boal, né, o teatro do oprimido, era puro debate público. Isso. Né? E quanto mais você tem um momento de instabilidade, um momento de polarização, mais você tende a ter esse elemento político ideológico colocar a arte a serviço de uma causa política ideológica, né, ultimamente assim, progressista. Embora você possa colocar arte também, né, sei lá, Leni Riefenstahl fez filme nazista. Tem filmes que são para o lado direito. Tem até, não sei se vocês já viram, tem um Titanic que foi feito na década de 40. O filme Titanic é um filme nazista. Em que é um filme, na verdade, que o Titanic afunda por causa do imperialismo inglês. Então, é uma coisa muito curiosa, né? Você acha esse filme por aí, acho que no YouTube, tá? Aí vem a questão do filme que a gente está dizendo. A gente está no caso específico do Oscar, me parece, né? Todos esses concursos, né, no campo artístico, quer dizer, que são campos em que não existem critérios muito objetivos para aferir a qualidade, né? Em geral, você pode ter critérios mais objetivos em áreas mais técnicas, sei lá, em economia, sei lá, em contabilidade, entendeu? Ou direito, tá? Às vezes até ciência política, né? Mas na área de arte, isso é um pouco mais amplo porque é mais subjetivo os critérios, né? E no caso do Oscar, aliás, não precisa nem muito longe, no caso do Jabuti, todos esses prêmios literários, você costuma ter como concorrentes, às vezes, muita gente que se equipara. É muito difícil você dizer objetivamente quem é o melhor. Entendeu? É muito difícil, cara. Você pega assim, o que você acha melhor? Sei lá, você pega coisa velha também, sei lá, o Mágico de Oz ou o Vento Levou? Como é que você vai equiparar? Você pode pegar filmes que concorreram ao Oscar, é muito difícil você dizer o que é melhor. Não é? E aí, um dos critérios... Aí é claro que para você ganhar, em primeiro lugar, tem que ter QI, tem que fazer campanha, tem que conhecer os caras, tem que ter dinheiro, tem que se fazer conhecido. Né? E o segundo critério é o critério de desempate, como disse o Pedro, que é aquilo, que é a mensagem que a academia
academia, a mensagem que aqueles que estão oferecendo o prêmio, que estão dando o prêmio, querem passar naquele momento. E aí isso depende também do lugar onde estão as pessoas que querem passar o recado, que estão oferecendo o prêmio. A academia americana, hoje em dia, né, ela nunca foi insensível a essa questão dessa questão. Ela sempre foi sensível, né, nos últimos 20, 30 anos, à questão racial, à questão de orientação de gênero, né? E, ultimamente, eles estão preocupadíssimos, com toda a razão, com a questão da democracia, né? Com a questão da emergência do reacionarismo, da reemergência do fascismo, e agora na casa deles. E é muito natural que eles tenham adotado como um critério de desempate, um critério possível de desempate, isso não tem nada a ver com a qualidade do filme. Tá? O filme pode ser ótimo, mas certamente tem filmes que estão ali, mais ou menos, no mesmo nível. Né? E aí um critério legítimo de desempate, que é até tradicional, isso não foi criado agora, isso não foi inventado agora, é esse. Eles querem passar uma mensagem contrária ao regime autoritário. E isso certamente favorece, né, no caso brasileiro, favoreceria filmes em geral anti-autoritários. Sei lá, você também não precisa pegar o Brasil, você podia pegar um filme denunciando nazismo. Entendeu? Sei lá, a gente tem o filme que bateu o Central do Brasil, lá em 94, não é? No filme do Benini. Como é que se chamava o filme? A Vida é Bela. A Vida é Bela, né? Teve a ver com isso. Né? Todos esses filmes têm a ver com isso. E certamente esse viés favoreceu ano passado o Ainda Estou Aqui, e é um viés que favoreceu também, agora no Globo de Ouro, né, o nosso agente secreto, o Kleber, que favoreceu o Wagner. Eles estão querendo ver esse tipo de coisa. Né? E talvez, assim, por outro lado, o nazismo tenha ficado muito longe, digamos assim. Né? E aí, quando você pega a ditadura brasileira, e é uma coisa que está no continente americano, né, é alguma coisa que também, como disse o Pedro, bate, é uma coisa que está mais perto, né, do ponto de vista geográfico, e é uma experiência que está mais próxima também do ponto de vista do tempo. Né? Eles estão debaixo do Trump, gente. A gente não precisa nem explicar aqui, né? A gente está todo dia falando de Trump, imagina como é que as coisas estão lá. Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe. O que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.